Você já sentiu que sua simples presença incomoda mais do que qualquer palavra que pudesse dizer? Já parou para pensar que talvez o seu silêncio seja a verdade que algumas pessoas não suportam encarar? Se você chegou até aqui, não é por acaso. Tem algo dentro de você que despertou. Algo que não aceita mais ser manipulado, calado ou ignorado. Esse vídeo vai mexer com o que há de mais profundo em você e te mostrar por que tanta gente está em pânico com o seu despertar. Mas cuidado! O que você vai ouvir aqui pode mudar para sempre a forma como você enxerga algumas pessoas à sua volta. Então, antes de continuar nessa verdade, já deixa o like no vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outros que também estão despertando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma revelação como essa. E se tudo isso já está batendo forte na sua alma, comenta aí embaixo o número 77. Só quem sentiu de verdade vai entender. Há um momento silencioso e quase imperceptível em que uma alma cansada de sobreviver decide viver em verdade. Esse instante não vem com fogos de artifício, mas com a clareza cortante de alguém que finalmente parou de fingir. Quando o escolhido deixa de tentar se encaixar, de disfarçar a dor com sorrisos treinados, de interpretar papéis para não incomodar, o mundo ao seu redor entra em colapso. Porque essa autenticidade não é apenas uma escolha pessoal. Ela é uma declaração de guerra contra toda mentira que foi construída em cima do seu silêncio. Você não disse nada, mas a sua essência agora grita. E isso, para quem sempre se alimentou da sua dúvida, é insuportável. O mais perigoso em um ambiente tóxico não é o confronto aberto, mas o olhar que já não vacila. Aquele que enxerga sem precisar falar, que reconhece os jogos mesmo quando todos insistem que é paranoia. Você parou de interpretar o papel que te deram. Você abandonou o figurino de problemático, de instável, de sensível demais. E essa nova postura, centrada, firme, quase serena, virou o maior pesadelo de quem tentou te desestabilizar. Eles não têm mais controle. A presença que antes era ignorada, agora se impõe como um espelho, e espelhos não mentem. Esse despertar não foi um evento súbito, mas sim o acúmulo de silêncios engolidos, de olhares desviados, de abraços falsos e palavras envenenadas que você fingiu não notar. Agora, tudo que foi arquivado dentro de você se reorganiza em forma de discernimento. Você sabe, e o mais assustador para eles não é o que você pode dizer, mas o que você representa. Alguém que sobreviveu sem se perder, que sentiu tudo e ainda assim não se tornou amargo. Você é a prova viva de que a luz não se apaga mesmo quando tudo conspira para apagá-la. Não é preciso levantar a voz quando a verdade já fez eco no ambiente. Eles sabem. Sabem que você ligou os pontos, que a máscara caiu, que o jogo deles não funciona mais com você. E esse saber não é fruto de fofoca ou revelações externas, é intuição pura. É aquela certeza que nasce quando você aprende a ouvir o que o silêncio grita. Quando os sorrisos apertados começam a te causar náusea, quando a gentileza repentina soa como encenação, quando você entra num ambiente e sente o ar mudar, é porque eles sabem que você sabe. E o pânico começa nos detalhes, nos sussurros, nos olhares evitados, nas conversas que cessam quando você se aproxima. Eles não estão assustados porque você ameaçou expô-los. Eles estão apavorados porque não conseguem mais prever seus passos. Antes, você era transparente demais, previsível, explicava tudo, pedia desculpas por sentir. Agora, você observa, você filtra, você se cala. E é nesse silêncio que mora o terror. O que será que você vai fazer com tudo que sabe? Será que vai contar? Vai se afastar? Vai sorrir sabendo o que aconteceu? O simples fato de você estar consciente é o que alimenta a paranoia deles. O controle escapou por entre os dedos.
E não há mais narrativa que esconda a verdade diante da sua lucidez. A ironia é cruel. Quem mais tentou te confundir agora vive mergulhado em confusão. Você, que antes duvidava de si, agora é convicção pura. Eles, que manipulavam tudo, agora tropeçam na própria encenação. Estão tensos porque perceberam que você é o tipo de pessoa que não precisa se vingar para acabar com um ciclo. Basta ser quem é. A sua integridade virou sentença. Sua presença, julgamento. Você virou o lembrete constante de que nem todo mundo se quebra para sempre. Isso, por si só, é o gatilho que faz as máscaras começarem a cair. Preste atenção nisso, porque é sério. Muitas bênçãos estão prestes a alcançar a sua vida. Se você está assistindo a este vídeo até aqui, isso não é um acaso. É o universo te escolhendo para algo maior. Você já sentiu no seu coração e agora chegou a hora de reconhecer. Uma grande mudança está vindo. E sim, uma casa nova pode estar muito mais próxima do que você imagina. Você achava que não seria possível, que talvez demorasse, mas o tempo da espera está acabando. Ainda este ano, portas vão se abrir e o que parecia impossível será realidade. Mas tudo começa com um gesto. Mostrar ao universo que você está em sintonia com essa transformação. Se essa mensagem tocou sua alma, se você sente que isso é para você, envie agora um "valeu demais" com um valor simbólico de até $100. Não é sobre o dinheiro, é sobre a manifestação. É sua forma de dizer ao universo: eu estou pronto, eu recebo. Clique no botão "valeu demais" agora mesmo e escreva nos comentários: a vitória está chegando. Esse é o seu pacto espiritual com o novo ciclo que está chegando. E acredite, o que está vindo é muito maior do que você esperava. Eles não temem o que você diz. Eles temem o que você lembra. Porque a sua memória não é feita só de fatos. Ela é feita de sensações, de energias, de pequenas traições que não deixaram provas, mas deixaram marcas. Você lembra dos detalhes, da inflexão na voz, do olhar que não combinava com as palavras, da gentileza que vinha carregada de cobrança velada. Você lembra de quem te ignorou quando mais precisava, de quem sorriu quando te viu cair, de quem aplaudiu suas cicatrizes como se fossem derrotas. Essa memória não é uma lembrança passiva, ela pulsa. E para eles isso é insuportável. Durante muito tempo, a única coisa que os protegia era a sua dúvida. Aquele espaço entre o "será que fui eu?" e o "será que estou exagerando?" Mas agora você sabe. E essa certeza transforma sua memória numa arma de justiça. Não porque você pretende usá-la para ferir, mas porque ela expõe. Ela tira o disfarce dos bonzinhos, dos inocentes, dos que sempre posaram de vítimas. Você lembra de tudo, dos detalhes ignorados, das brincadeiras maldosas disfarçadas de afeto, da manipulação disfarçada de preocupação. E agora, você carrega tudo isso sem rancor, apenas como verdade. E essa verdade, viva e pulsante, não pode ser desativada. Eles tentam reescrever o passado, minimizar os fatos, distorcer as histórias, mas você é o arquivo original. E pior, um arquivo que anda, que respira, que se comunica sem falar. Você virou um lembrete constante de tudo que eles tentaram esconder. Cada passo seu, cada vitória silenciosa, cada sorriso de quem superou, é como uma sirene que denuncia. Você não precisou fazer escândalo, não precisou provar nada. Bastou lembrar. E a lembrança, membro da Dark Creators, é um poder que eles nunca conseguiram controlar. Eles não contavam com isso. Não estavam preparados para a sua clareza. Durante anos, eles plantaram confusão como estratégia. Diziam que você exagerava, que era sensível demais, que via maldade onde não tinha. E você, tentando manter a paz, duvidava de si. Questionava os próprios sentimentos, pedia desculpas por feridas que não causou. Mas um dia,
A névoa se dissipou. E o que restou foi um terreno firme, sólido, indiscutível, a clareza. A certeza de quem enxerga sem precisar ouvir, de quem compreende sem precisar provar. E isso, para quem vivia da sua dúvida, foi o colapso. O mais cruel da manipulação emocional é que ela não deixa hematomas visíveis. Ela se infiltra nos pensamentos, se camufla em gestos sutis, em palavras doces com veneno. Mas quando você despertou, percebeu que tudo fazia sentido. As peças se encaixaram, as memórias se alinharam, os sentimentos ganharam nome. E agora, você não se deixa levar por explicações vazias. Sua clareza virou luz alta em um palco, onde antes reinava a penumbra. Eles não sabem mais o que fazer. Não sabem como agir com alguém que não se abala, que responde com consciência, que não dá mais abertura para a encenação. A mente clara é perigosa para quem vive de sombras. E hoje, você é ameaça não por agressividade, mas por lucidez. Você não precisa de provas externas. Você tem um sistema de alerta interno que não falha. Você sente o desvio no olhar, o tom falso na voz, a intenção por trás do elogio. Sua intuição se fundiu com a razão e virou radar. E quem se aproveitava da sua inocência agora treme diante da sua percepção, porque a clareza é um território incontrolável. Não se manipula quem já conhece o truque. E você não apenas conhece, você transcendeu. Eles tinham um plano: te quebrar em silêncio, te empurrar para o colapso emocional, te ver desacreditado, fragilizado, confundido, porque assim poderiam contar a história do jeito deles. A versão onde você era o instável, o ingrato, o exagerado. Mas algo saiu do roteiro. Você não colapsou. Você chorou, caiu, se calou, mas não quebrou. E essa sobrevivência silenciosa virou um problema, porque agora toda a encenação deles está sendo desmontada pela sua presença. O teatro está desmoronando e o palco nunca mais será o mesmo. Eles precisavam que você ficasse em pedaços para que a versão deles fosse convincente. Mas você se reergueu, e não de qualquer forma. Você se reconstruiu com dignidade, com propósito, com maturidade. E agora, ao invés de ser o personagem frágil que esperavam, você é o protagonista da própria história. Isso expõe a farsa, expõe o exagero das mentiras, o esforço das máscaras, a artificialidade dos papéis. Você não se vingou, você se elevou. E essa elevação está fazendo barulho onde antes reinava o silêncio da manipulação. Eles estão descompensados, porque você, em paz, é mais perigoso do que em guerra. Você, centrado, é mais letal do que gritando. Eles não contavam com a sua resiliência. Não sabiam que sua dor era semente de força, que sua queda era impulso para voar mais alto. Agora, o que eles sentem é desespero disfarçado de indiferença, é tensão disfarçada de cortesia. Você não destruiu o teatro deles com ações, você apenas existiu. E sua existência, plena, lúcida e livre, é o colapso do espetáculo que eles encenaram por tanto tempo. Eles sempre apostaram que o espetáculo sobreviveria à sua ausência. Que mesmo calado, você seguiria contribuindo com sua energia, com sua generosidade, com sua presença discreta, como se nada tivesse acontecido. O plano era manter a farsa intacta, enquanto você, na ponta do palco, sorria e aceitava os bastidores sujos. Mas o silêncio que um dia foi cúmplice se tornou denúncia. Você não precisou se levantar gritando, tampouco fez discursos inflamados. Apenas parou de validar o teatro. Parou de rir de piadas falsas, de tolerar gestos vazios, de fingir que não via. E esse gesto, tão sutil quanto poderoso, foi o estalo que fez a ilusão rachar. O que eles não compreendem é que sua ausência não é distância, é protesto. Quando você deixou de participar da encenação, não apenas saiu de cena, você levou o foco com você.
porque a verdade caminha com quem a respeita. E agora, com você fora da roda, o que resta são atores tentando repetir falas sem plateia. A energia mudou. O clima está diferente, e mesmo que ninguém diga nada, todos sentem. A engrenagem que girava com sua presença parou, e agora os sorrisos parecem forçados, os diálogos sem brilho. A ausência da verdade é uma sombra que não se esconde. Eles entenderam tarde demais. Sua participação era a cola emocional que sustentava o roteiro. Quando você silenciou, quando passou a existir sem se explicar, sem justificar, sem alimentar a estrutura do teatro, a ilusão desmoronou. Eles não perdem o sono pelo que você pode dizer. Perdem porque seu silêncio já diz tudo. Sua postura atual é uma denúncia viva. Você deixou de se curvar para manter o clima ameno, e ao fazer isso, revelou que o ambiente nunca foi pacífico, era apenas controlado. O colapso começou não quando você gritou, mas quando decidiu que não valia mais a pena fingir. Você entra em um ambiente e sente. Não precisa olhar muito, nem ouvir nada específico. Os corpos falam. Os olhos piscam demais. Os sorrisos surgem tarde. A postura muda. Eles estão desconfortáveis. E não é pelo que você faz, mas pelo que representa. Sua presença virou testemunho de algo que todos ali fingem que não aconteceu. O seu simples existir, pleno e firme, é um lembrete vivo do que foi varrido para debaixo do tapete. Você não precisa mencionar o passado. Você é o passado que não se apaga. É a memória que anda. É a presença que impõe sem levantar um dedo. Essa tensão no ar não é sobre antipatia, é sobre exposição. Porque todo manipulador teme a audiência que sabe demais. E você sabe. Você carrega nos olhos uma lucidez que dispensa explicações. Quando encara alguém, não busca aprovação, busca verdade. E isso desnuda, isso constrange. Sua firmeza, mesmo silenciosa, desestrutura narrativas. Eles te olham como quem encara um juiz. E o mais irônico, você não veio para julgar ninguém. Você só veio existir. E ainda assim, sua existência já é demais para quem viveu se alimentando da sua confusão. Há uma beleza assombrosa nisso. Você não precisa provar nada, apontar dedos, expor nomes. Você não precisa de tribunal. O julgamento já foi feito dentro deles. A consciência pesa. O remorso é disfarçado de simpatia. E o medo é disfarçado de como você está. Eles sabem que cada palavra maldita, cada gesto falso, cada traição silenciosa ainda está no ar entre vocês. Você não grita, mas sua presença ressoa. Não acusa, mas sua energia denuncia. E assim, você se tornou o testemunho mais temido. Aquele que não precisa falar para ser ouvido. A verdade não precisa ser dita quando é carregada no olhar. E o seu, agora, fala mais do que qualquer discurso. Já não há espaço para interpretações. Sua visão está limpa. Você observa e enxerga. E isso basta para desestruturar toda e qualquer máscara. Porque quem passou anos montando um personagem depende da sua cegueira para existir. E agora que seus olhos veem com nitidez, os disfarces começam a cair, como maquiagem derretendo sob o calor da verdade. O olhar de quem acordou é um convite silencioso para o colapso do fingimento. Eles evitam te encarar por isso, porque nos seus olhos está o reflexo do que fizeram, do que disseram, do que sussurraram quando você estava vulnerável. Você se tornou o espelho que não mente, e não há nada mais desconfortável para alguém que vive de ilusões do que se ver com clareza. Você não ameaça. Você não confronta, você apenas observa. E essa observação é o desmonte da encenação, porque a máscara só funciona quando o outro acredita, e você não acredita mais. Você não participa mais da farsa, e isso é insuportável para quem sempre precisou da sua validação para se sentir íntegro. Esse novo olhar, firme e sereno, é resultado de dor transformada em sabedoria. Você não enxerga com raiva, mas com discernimento.
Você não julga, mas compreende. E isso é ainda mais devastador. Porque quem esconde a verdade teme o confronto, mas teme ainda mais a compaixão de quem sabe, porque a compaixão não pode ser combatida com vitimismo. Sua maturidade emocional desmonta os jogos. Sua postura anula os ataques. Você virou o tipo de pessoa que desarma sem reagir. E isso é o terror de qualquer manipulador. Alguém que vê tudo e ainda assim não se rebaixa ao mesmo nível. Durante muito tempo, você foi previsível. Sua bondade, sua empatia, seu desejo de manter tudo em paz eram explorados como fraquezas. Sabiam exatamente o que dizer para te desestabilizar, o que fazer para te culpar, como agir para te confundir. Você era um livro aberto, emocionalmente acessível, transparente, sincero demais para o mundo de jogos sutis. E por isso mesmo, era o alvo ideal. Mas algo mudou. Agora, você não se explica, não se justifica, não entra em discussões para provar nada. E essa imprevisibilidade te blindou. Eles perderam o controle sobre você. Antes, bastava uma palavra torta para te tirar do eixo. Hoje, você responde com silêncio. Antes, qualquer afastamento já te gerava culpa. Agora, você se retira com elegância e paz. Eles tentam repetir o roteiro antigo, mas a personagem principal mudou. Você não é mais aquele que absorve, que acolhe sem filtro, que carrega culpas alheias como se fossem suas. Você aprendeu que amor sem respeito é manipulação disfarçada. E desde então, tudo mudou. Você quebrou o ciclo, você desativou os gatilhos. E isso os deixa perdidos, tateando no escuro, tentando entender como te atingir de novo. Em vão. Eles te estudavam, membro da Dark Creators. Sabiam onde te doía, sabiam como te dobrar. Mas agora, sua armadura não é feita de defesa, é feita de clareza. Você se tornou imune, não por endurecimento, mas por evolução. E isso é algo que eles jamais previram. Não há manual que funcione quando a alma se liberta. Você se tornou indomável. E para quem depende de controle, não existe derrota mais humilhante do que ver o alvo caminhar livre, sem carregar as correntes emocionais que um dia pareciam inquebráveis. Eles diziam que você não ia longe, que você era instável, sensível demais, desequilibrado. Pintaram sua imagem com tons de exagero, dramatismo, até mesmo loucura. E por um tempo, essas versões colaram. Porque você estava se reconstruindo, silencioso, com dores profundas demais para rebater. Enquanto eles narravam a história, você cicatrizava em silêncio. Mas o tempo, senhor implacável, começou a revelar quem realmente era quem. E agora, seu crescimento ecoa como um grito de verdade em meio ao teatro da falsidade. Você não precisou acusar ninguém. Você apenas floresceu. E essa florescência não combina com a narrativa que criaram. Porque alguém que é tudo aquilo que diziam que você não era, forte, centrado, equilibrado, desmonta as mentiras sem esforço. Seu progresso virou testemunha, sua evolução virou argumento, e o pior para eles é que você fez isso sem ódio, sem deboche, sem querer provar nada. Você apenas cresceu. E esse crescimento é uma ofensa para quem contava com sua ruína. Porque cada passo que você dá em direção à sua verdade é um passo que distancia os outros da mentira. Agora, as pessoas olham para você e estranham. Percebem que há algo errado na história que ouviram. Começam a questionar, a desconfiar. E você não precisa dizer uma palavra. A sua presença fala. O seu sucesso incomoda, não por inveja, mas por desmascarar sem atacar. Você virou a referência do que é possível quando a dor é transformada em força. E isso, para quem tentou te reduzir a uma caricatura, é insuportável. Porque você não apenas sobreviveu, você superou. E está fazendo isso com tanta luz que as sombras não têm mais onde se esconder. No início, você foi tratado como um experimento. Observavam suas reações
como quem testa limites. Te provocavam, te empurravam, mediam até onde você aguentava antes de explodir. Não era amor, era curiosidade tóxica. Você era o laboratório emocional de gente sem responsabilidade afetiva. Cada lágrima sua era uma informação. Cada silêncio, um dado coletado. E cada tentativa de se manter em paz era registrada como fraqueza. Mas o que eles não sabiam é que, enquanto te testavam, você despertava. Você amadurecia. Você saía da condição de cobaia para a de mestre, e o profeta nasceu da dor que eles mesmos infligiram. Eles estudaram seus pontos fracos, mas ignoraram sua essência. Acreditaram que, por saberem seus gatilhos, controlavam sua alma. Mas esqueceram que não se controla quem aprende. E você aprendeu. Aprendeu a decodificar gestos, a interpretar o silêncio, a perceber o veneno por trás do elogio. O teste virou revelação. E o profeta que você se tornou não precisa prever o futuro. Ele apenas interpreta com maestria o passado, porque quem entende a origem da dor já sabe os caminhos da cura. Você ultrapassou o estágio da sobrevivência. Agora, você guia outros para fora do mesmo labirinto. Eles continuam tentando entender como aquele que chorava agora ensina, como alguém tão quebrado virou um farol. Mas não entendem porque nunca enxergaram a profundidade da sua alma. Só viam suas reações, nunca suas intenções. Só viam sua fragilidade, nunca sua fé. Você não apenas sobreviveu ao experimento, você transcendeu, quebrou os instrumentos de manipulação e virou a própria fórmula de superação. E agora você caminha com autoridade, com serenidade, com poder silencioso. Um poder que nasceu não da dor, mas da transformação. Eles tentaram criar um peão emocional e, sem querer, despertaram um espírito que hoje ninguém mais consegue manipular. A fúria que escapa dos olhos deles quando te veem não é sobre você ter vencido. É sobre você ter vencido sem se corromper. Porque para eles só haveria justiça se você saísse tão sujo quanto te fizeram. Mas você não apenas saiu, você saiu limpo. E isso dói, isso queima, porque enquanto eles se afundavam em estratégias para te destruir, você mergulhava em silêncio para se reencontrar. E quando voltou à tona, trouxe consigo algo que não pode ser imitado: luz. Uma luz que não grita, mas que incomoda. Uma paz que não acusa, mas que denuncia pela simples existência. Eles achavam que poderiam roubar sua essência com mentiras, com jogos, com traições. Achavam que poderiam te tornar frio, desconfiado, insensível. Mas você voltou ainda mais empático, mais firme, mais verdadeiro, e isso é uma ofensa para quem vive na escuridão, porque a luz expõe. Ela não pede licença, não recua diante de máscaras. Sua luz atual não é arrogância, é sobrevivência. É o resultado de um processo profundo de cura. E a inveja deles não é por onde você chegou. É por quem você continuou sendo, mesmo depois de tudo. Porque poucos conseguem sair do inferno sem se tornarem demônios. E o pior para eles é que você não tenta provar nada. Você não joga sua vitória na cara de ninguém. Você apenas vive. E isso é insuportável, porque o que mais machuca um manipulador não é ser desmascarado, é ser ignorado. E você não apenas os ignora, você os supera com leveza. Você sorri com verdade. Você se alegra sem precisar esconder cicatrizes. E isso, para quem apostou tudo na sua destruição, é o fracasso mais amargo. Eles não odeiam você. Eles odeiam o fato de que, apesar de tudo, você ainda é luz. E uma luz que sobreviveu à escuridão é uma ameaça que nenhuma sombra consegue apagar. Você nunca foi um perigo real. Nunca quis vingança, nunca desejou destruição. Sua luta sempre foi por clareza, por paz, por reconstrução. Mas para quem construiu uma imagem baseada na sua ausência, na sua fraqueza, na sua dor, a sua presença hoje é insuportável.
porque ela desafia o que eles contaram sobre você. Eles criaram uma narrativa onde você era o desequilibrado, o ingrato, o complicado. E essa narrativa se sustentava enquanto você estava fora de cena. Agora que voltou, pleno, sereno, em crescimento, a imagem que inventaram começa a ruir diante da realidade. O maior medo de quem vive de mentira é a convivência com a verdade. E você se tornou essa verdade viva. Não precisa dizer nada, acusar ninguém, rebater versões. Sua evolução desmente tudo. Seu brilho silencia as acusações. E o público, antes encantado com o papel de vítima que eles encenavam, começa a perceber os furos no roteiro. Porque a incoerência entre o que foi dito e o que se vê agora é gritante. E você, com sua paz, com seu equilíbrio, com sua alegria autêntica, está destruindo mais com o ser do que alguém destruiria com palavras. Você nunca ameaçou ninguém. Você apenas deixou de se esconder. E isso foi suficiente para derrubar estruturas, porque sua verdade é forte demais para conviver com a ilusão. E uma vez que ela aparece, não há máscara que resista. Eles lutam agora para sustentar personagens que não cabem mais na nova realidade. E cada vez que alguém te encontra, cada vez que ouvem sua voz ou sentem sua energia, mais dúvidas surgem. Porque a versão deles não bate com o que você é. E assim, sem atacar, sem reagir, sem se justificar, você desmantela um império construído em cima do seu silêncio. Desde o início, eles te subestimaram. Acharam que você era a peça mais fraca no tabuleiro, um peão fácil de manipular, de conduzir, de descartar. Mas enquanto eles moviam peças com arrogância, você estudava o jogo. Analisava os padrões, compreendia as estratégias, observava em silêncio. E foi nesse silêncio que você se fortaleceu. Eles estavam ocupados demais tentando te derrubar, para perceber que cada golpe que você levava te colocava mais perto da borda do tabuleiro. E quando chegou lá, você não explodiu. Você transformou e se tornou o xeque-mate que ninguém viu chegar. Você não venceu por força bruta, mas por sabedoria. Enquanto eles buscavam aplausos, você buscava sentido. Enquanto eles queriam palco, você queria verdade. E foi isso que te deu vantagem. Porque quem joga com o ego perde com facilidade. Mas quem joga com propósito muda as regras. Eles usaram manipulação, fofoca, distorções. E você usou paciência. E agora, quando todas as cartas estão sobre a mesa, eles percebem que nunca tiveram controle, porque o poder deles dependia da sua ignorância. E você não é mais ignorante. Você é consciente. Você é inteiro. Você é livre. O jogo acabou. E não porque você gritou fim, mas porque ninguém mais acredita na partida deles. Você não destruiu o tabuleiro. Você simplesmente caminhou até o outro lado, com honra, com coragem, com memória. E agora, parado diante deles, não há o que possam fazer. Não há como reiniciar. Eles não podem mais te manipular, não podem mais te culpar. O controle se foi. E tudo o que resta é o vazio de quem percebeu que o peão nunca foi apenas um peão. Era a peça-chave. Era o destino final. Era o xeque-mate que passou despercebido, até que fosse tarde demais.